Olá, Everton, como vai? Muito prazer. Eu sou a Rita Leorati, faço parte do time do Alicerce Educação. É uma honra imensa ter esse momento com você, para que a gente possa cada vez mais ouvir sobre a sua trajetória, sobre a UIS, sobre os impactos sociais e sobre todos os projetos incríveis que vocês estão desenvolvendo em SG. Para começar, queria ouvir um pouco sobre a sua trajetória, sobre a sua história na carreira. Fique à vontade. Seja Que bem-vindo. bom. Obrigado, Rita. Muito bom estar aqui contigo. É muito bom estar fazendo parte desse projeto lindo, com um grupo que tem feito tão bem para a sociedade como é o Alicerce, e estar participando aqui é uma honra, né? Então, antes de tudo, deixa eu me apresentar. Meu nome é Everton Peixoto, eu sou o CEO da UIS Soluções, que é o maior conglomerado de distribuição de seguros no nosso país. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. E estou nessa jornada aqui na UIS, ou pelo menos à frente da UIS, desde 2018. E tem muita coisa que a gente tem feito diferente desde então, sempre olhando bastante para o ser humano, sempre olhando para o impacto que a gente deixa para a sociedade. Então, vai ser muito bom ter essa conversa. Falando já, aproveitando para falar sobre a minha trajetória, então, tive uma trajetória onde iniciei bem jovem na educação, como professor, depois passei pelo segmento de saúde suplementar, tanto do lado do plano de saúde quanto do lado hospitalar. Depois passei 7 anos na McKinsey, que é uma consultoria internacional. Tive a oportunidade de ir para fora do país, tive a oportunidade de concluir meu mestrado, meu MBA, em INSEAD, na França. Voltei para o Brasil e me uni à Par Corretora, que hoje é a UIS, com o objetivo de criar algumas empresas novas do conglomerado. Fizemos nosso IPO em 2015 e em 2018 eu assumi o grupo, e desde então a gente tem feito essa transformação incrível que marcou esses últimos anos. Foi uma jornada muito, muito legal. Muito bacana, parabéns. Até linkando com a sua trajetória de, muito jovem na educação, queria aproveitar para ouvir qual que é a sua relação com o impacto social na busca, pela igualdade de oportunidade. Queria que você apresentasse um pouco mais, fique à vontade para falar sobre toda a sua trajetória desde jovem, enfim, queremos saber um pouco mais. É interessante isso. Você falou de um tema, inclusive ele usou palavras que mexem muito com todo mundo na UIS, né? E não só a mim, que é a igualdade de oportunidade. Então, a gente acredita aqui na UIS que não existirá um país que a gente tenha orgulho, não vai existir uma empresa que a gente tenha orgulho sem igualdade de oportunidade. A gente costuma falar 2 frases de impacto aqui para a gente, que não existe meritocracia sem igualdade de oportunidade. Então, se a gente não sai do mesmo ponto, como ser meritocrático, né? Como ser meritocrático em um ambiente onde ainda exista discriminação, ainda exista preconceito, como ser meritocrático comparando jovens que saem de pontos completamente diferentes com relação ao acesso à oportunidade, com relação à formação. Então, isso é um mantra aqui na nossa companhia, é o nosso propósito, vai além do que a gente faz no nosso dia a dia, tem sido a nossa busca, não só na agenda social, mas no que a gente entende como valor de nós brasileiros. E, o segundo ponto que eu acho que marca bastante, e aí marca a mim, é que a gente acredita que, dessa forma, a gente consegue ter um ambiente positivo, né? O que inclusive, um dos nossos sócios falou: poxa, uma das coisas que eu mais gosto na UIS é que a UIS é feito de gente boa e boa gente. E isso virou também um segundo mantra que a gente leva muito a ferro e fogo nesses últimos anos, é que a gente é composto e é feito de uma cultura de gente boa e boa gente. Então, é uma turma, são colaboradores muito estudiosos, eficientes, que entregam o seu melhor, mas, antes de tudo, a gente tem uma visão muito clara que a nossa cultura tem que ser uma cultura de fazer o bem para o outro,
mas também fazer bem para o nosso cliente final, para os nossos stakeholders, para o nosso acionista. Quando você junta tudo isso, você vê muito essa visão de impacto social que canaliza muito na educação. Então, a maior parte das nossas ações sociais estão voltadas para a capacitação, não só a nossa ação de parceria com o próprio Alicerce, mas toda a atuação que a gente tem feito com o Celeiro, todo o investimento que a gente tem feito no Gaut, que eu acho que depois é um exemplo que vale a pena destacar um pouco, Rita, ao longo do nosso podcast, que eu acho que é lindo aquela iniciativa, tem sido em entender que igualdade de oportunidade passa por acesso à educação igualitária. E aí eu aproveito para o terceiro mantra, estamos cheios de mantras aqui da companhia, estamos abrindo falas que a gente não coloca para o público de fora, né? Que a gente diz que o sonho da UIS é quando as suas oportunidades não forem ditas pelo CEP onde você nasceu. Então, infelizmente, hoje, as oportunidades que um jovem vai ter são muito ditos ou estão muito correlatos com a origem dele. E isso é triste, isso não é o país que a gente quer construir. Nossa, muito obrigada pelas contribuições até aqui. Eu achei que ainda tem muito mais pela frente, mas eu acabei anotando aqui que eu fiquei muito impactada, porque, né, realmente, eu tenho uma história pessoal que tem total, né, tem muito a ver com as suas palavras, me impactaram muito, fiquei um pouco emocionada aqui, porque realmente o CEP de onde eu venho não determina onde eu posso chegar, e esse empoderamento, essa coragem, esse trabalho, o impacto social faz muita diferença na trajetória dos jovens, das crianças, enfim, de todas as pessoas que estão em vulnerabilidade, e a gente sabe da importância do impacto, né, do ESG, da conscientização, ver que vocês se preocupam na UIS com impacto social, com esse cuidado. Eu fiquei anotando aqui as frases, eu faço questão de depois vou redigir, vou colocar aqui do meu ladinho para olhar toda hora. Não conhecia todos esses mantras, como você mesmo comentou. Parabéns, são maravilhosos, parabéns mesmo. Aproveitando essa agenda, como que vocês têm endereçado o tema dentro da UIS? Eu queria que você falasse um pouco desses desafios, né? Porque a gente sabe que ESG e impacto social são importantes, mas como que a UIS tem feito esse endereçamento? Como que começa? Muito legal. Então, a gente criou dentro de casa uma área dedicada, um time dedicado, e colocou muito próximo o nosso time de cultura, que também é uma inovação da UIS. Então, nós temos uma liderança e um time dedicado a pensar nos artefatos, nas cerimônias, nos valores e como eles são traduzidos na prática, mas também de escutar a ponta para tentar entender como tirar a nossa cultura do papel. E nesse mesmo time, logo do lado, a gente criou o time de ESG, que tem não a obrigação e não o escopo de fazer, mas de promover. Que a gente acredita que a ESG não é uma pauta de uma pessoa, não é a pauta de uma gerência, não é a pauta de uma diretoria, mas de todo mundo. Essa área definiu uma estratégia clara, com entregas e impactos e gamificações, que é um outro termo que a gente usa bastante na nossa companhia, que é como você envolve o lúdico e o mindset de todo mundo. Na nossa estratégia de ESG, a gente definiu que, dado que a nossa pegada, e, de novo, muitos termos internos da UIS aqui, né? A pegada para a UIS é um termo que a gente usa não com relação a pegar, mas com relação àquele passeio na praia, onde você olha para trás e você deixa a sua pegada, né? Então, o termo da pegada social da UIS é muito importante. A gente definiu e a gente identificou que a nossa pegada ambiental era relativamente pequena. Como é uma empresa prestadora de serviço, que tem um volume de colaboradores grande, mas não tem tanto impacto ambiental, principalmente nesse momento de pandemia, onde muitos dos nossos UIs estão em casa, a gente priorizou o S. Toda a nossa governança está muito bem estabelecida, a gente já tem uma trajetória de artefatos e cerimônias éticas e de governança muito bem colocadas, então a gente definiu que o nosso coração batia forte pelo S. E dentro do S, a gente definiu que igualdade de oportunidade e acesso à educação eram prioritários. Definimos os públicos-alvos. Nosso público-alvo principal foi definido para jovens com vulnerabilidade social, de origem humilde,
que mereciam uma oportunidade, principalmente na segunda parte da sua capacitação. Definimos as personas, os campos de atuação e identificamos parceiros que poderiam carregar essa bandeira, entendendo que sozinho a gente muitas vezes não consegue ter o mesmo impacto, né? Daí veio a parceria com o Celeiro Votonica, daí veio a parceria com a Alicerce, veio a parceria com o Lar das Crianças no interior do Rio de Janeiro, onde a gente está cuidando de mais de 40 jovens que tiveram uma ruptura forte na sua vida familiar, e aí a gente está cuidando da educação e da vida desses 40 jovens. Daí veio também a iniciativa de investir em Belágua, que é um município do interior do Maranhão, em que a gente definiu que, se mudássemos a vida e dessemos oportunidade para um município, criaríamos um movimento bonito que poderia impactar outras cidades. Então, o IDH de Belágua foi transformado nos últimos 4 anos por tudo que a gente fez. E definimos também o GAUT, e aí, aproveitando falar um pouquinho do GAUT, o GAUT, a gente tem muito orgulho dessa iniciativa, são mais de 600 alunos carentes que são identificados ainda na faixa etária de 14 a 15 anos, e a gente identifica que esses jovens têm alto potencial de entrar numa universidade pública, mas se a gente não fizer nada, essa oportunidade vai ser perdida. Falta de acesso, recursos, etc. Então, a gente, junto com o GAUT, a gente prepara toda a capacitação e educação suplementar, se existisse esse termo, à escola pública. Com isso, a gente tem tido um índice de aprovação superior a 60% no Enem, só de universidades públicas. Nós estamos falando das melhores universidades do Brasil, nós estamos falando de garotos que ficam 2 ou 3 anos com uma complementariedade de educação. Nós estamos falando de quase 600 jovens que estão entrando na universidade graças ao GAUT e, obviamente, também um pouco graças ao UIS. Por outro lado, Rita, transformando esse podcast num podcast mais longo, a gente também entende que tem que tocar a alma dos UIS. Não adianta fazer isso para esses jovens se a gente não incorporar o aprendizado. Então, os UIS dão mentoria, a gente tem todo um processo de acompanhamento e mentoria para esses alunos, onde os líderes da UIS são convidados, mas é algo levado muito a sério aqui, para que a gente faça a diferença na vida desses jovens. E a gente também faz uma série de consultorias, que são oficinas, para ajudar esse jovem a entrar no mercado de trabalho, como uma oficina de tecnologia, que a gente acha que o ensino médio não dá, conhecimento de negócios, contabilidade, visão administrativa, alguma coisa sobre cultura empresarial, né? Então, tem sido muito importante o aprendizado mútuo. Nossa, meus parabéns. Não conhecia todas as iniciativas e projetos. Fiquei aqui também anotando novamente, já fiz uma outra colinha aqui. Meus parabéns para você e para todos os times envolvidos. Também fiquei muito impactada quando você fala em relação da cultura, né? Que isso é muito importante. Então, você envolve todos os colaboradores, os Wizards, como você mesmo comentou, para que eles também, né, fiquem engajados e sintam também esse impacto, né? Que é algo que eu me sinto muito grata quando eu tenho as interações com pessoas como você, empresas como a WIS, que é isso, é todo um ecossistema que acaba ficando gigante e impactado, né? Todos aprendem, né? Através da inclusão e desses projetos, a gente sabe também dessa transformação que os colaboradores acabam até ficando mais engajados e buscam empresas que impactam a sociedade. Então, parabéns por todas essas iniciativas. A minha próxima pergunta seria justamente sobre as iniciativas que vocês já vem tomando, e como você já acabou comentando, eu vou linkar com uma outra muito importante, que é qual que é o seu papel no meio dessas agendas, dessas pautas, assim? Você pode falar em relação ao viés profissional, pessoal, assim, você como pessoa, o que você enxerga que é fundamental, o que você veio construindo de lá para cá? É engraçado, é óbvio que a liderança tem um papel fundamental, e isso não só eu, mas qualquer líder que se põe nessa posição, porque um dos elementos mais críticos de qualquer cultura são os símbolos. E
E a fala e a figura da liderança é um símbolo muito importante, né? Então, as pessoas buscam esse símbolo, e esse símbolo, óbvio, não é só o CEO, são todos os líderes, todas as mensagens que a gente coloca. Então, ser o embaixador desse símbolo, eu acho que é uma função essencial de qualquer líder e qualquer CEO. Mas, especificamente na UIS, a gente tem uma dinâmica muito particular. A gente criou uma cultura onde as coisas vêm de baixo para cima. As ideias, as propostas, as paixões. Então, eu costumo brincar que o líder UIS, e eu me incluo nessa categoria, ele é muito mais um promotor, ele é muito mais um incentivador do que ele é um controlador. A direção não nasce na UIS, a direção não nasce de cima para baixo, ele nasce de baixo para cima. E é por isso que a gente consegue ter 16 unidades de negócio, mais de 12 CNPJs, tantas sociedades. Seria humanamente impossível para uma pessoa, um líder ou um time de líder ficar gerenciando tantas joint ventures, tantas parcerias, né? A gente tem uma joint venture com o Banco Inter, a gente tem uma joint venture com o BRB, uma joint venture com o BMG, agora uma nova empresa com o Paranabanco, uma empresa com o banco, com o Grupo Omni. São empresas dispersas que estão vivendo a sua realidade. Então, a grande função do líder UIS é fomentar e dar uma visão de que essas iniciativas merecem serem colocadas em prática, né? E a mesma coisa para nosso impacto social. Os projetos, quando eles nascem pela cabeça de um líder, eles têm um adoption menor, eles têm menos o coração de quem vai realmente tocar. Então, aqui, na UIS, as ideias vêm realmente de baixo para cima. Meus parabéns, muito obrigada. Linkando com o tema de educação, que é algo muito importante, nós queríamos te ouvir para saber qual que é a sua opinião sobre o papel da educação na ascensão dos brasileiros, que é um tema muito importante e que é muito relevante até para o nosso podcast também, além dos demais temas. Opa, só um momento, você ficou mudo? Não, eu fiquei no mudo, eu ia pedir para você repetir. Imagine, você quer tomar uma água aproveitando? Nós estamos nesse Não. bate-papo tão direto, eu sempre falo e dessa vez eu não comentei, viu? Imagina. Bom, queria ouvir um pouco mais sobre a sua opinião em relação ao papel da educação na ascensão dos brasileiros. Nós já comentamos um pouco sobre toda a sua trajetória da UIS e queria que você comentasse para que a gente conseguisse aprender um pouco mais com você. Legal, Rita. Então, na UIS, a gente acredita que somente através da educação e da capacitação você vai conseguir formar brasileiros que possam mudar a sua realidade. Então, a gente acha que a principal locomotiva de impacto e de mudança vem através de uma capacitação, uma educação forte. Nesse mesmo sentido, a gente acha que essa locomotiva é capaz de trazer para o mercado de trabalho, para o impacto, milhões de brasileiros que estão excluídos dessa oportunidade. E é por isso que todos os líderes, de novo, na opinião da UIS, todos os líderes do nosso país somente vão conseguir ter o impacto que precisam ter se engajarem nesse tema. Então, não achamos que é um tema adicional à pauta de impacto social, ele é um tema obrigatório, a partir do momento que ele é a força motriz para que a gente consiga pensar nos demais. Poxa, Everton, mas a gente está super envolvido no tema de saúde, no tema de igualdade de oportunidade de emprego, em assistencialismo. Tudo isso, na nossa visão na UIS, é impactado pela educação. A partir do momento que você começa a investir na formação da sua população, você vai ter mais acesso à saúde, você vai ter um cuidado maior na estruturação dos pilares que vão dar a complementariedade e o atendimento à saúde, à vida, ao assistencialismo que a nossa população merece. Então, para a gente, educação não é mais um elemento, ele é o elemento central.
Muito bacana, parabéns pelo engajamento. Acho que esse é o mindset mesmo, quando a gente consegue ter uma visão holística, uma visão completa, né, do tema. Parabéns. Linkando também com essa pergunta, todas têm muito a ver com a trajetória, com esses projetos incríveis da UIS, mas algo muito importante também que nós queríamos ouvir de você é sobre as tendências. E aqui eu tenho duas perguntas, né? As tendências e as previsões para a área, né, que nós estamos falando, e para os gestores. E aí você fica super à vontade para começar por uma ou por outra, que no final, né, elas vão englobar as duas perguntas. Fique à vontade. Não, perfeito, Rita. E aí, quando a gente fala de tendência, é importante a nossa liderança jovem entender que ESG não vai ser mais toda a pauta de impacto social, impacto ambiental e a forma como a gente faz negócio, ele não vai virar uma agenda secundária. Ele já está se tornando uma agenda primária e que vai impactar não só a capacidade que você tem de atender o seu cliente, mas também a capacidade que você tem de atrair e reter talentos. E isso é a essência de qualquer empresa. Uma empresa que consegue cuidar do seu cliente, colocar o seu cliente no centro, e é formado por gente boa e boa gente, como eu mencionei, é uma empresa bem-sucedida. Mas, cada vez mais o nosso cliente vai demandar uma empresa com, desculpa usar os termos, Luiz, mas uma empresa com uma pegada saudável, sustentável. Então, os clientes estão cada vez mais exigindo que as empresas tenham uma agenda de impacto social, impacto ambiental, de sustentabilidade, e mais do que os clientes, os colaboradores querem se identificar. Uma tendência clara hoje é que os colaboradores de qualquer empresa não ficam mais pela obrigação. Quer dizer, o jovem brasileiro ele não entra, mas principalmente ele não fica numa empresa pela remuneração somente. E olha que nós estamos falando de um Brasil com alto nível de desemprego. Então, cada vez mais que a gente se desenvolver, essa realidade vai ficar ainda mais forte. O jovem ele quer ter um sentimento de pertencimento, ele quer ter um orgulho aonde ele se encontra e pelo impacto do que ele produz. Então, e para que ele tenha esse orgulho, ele precisa se identificar com uma bandeira de impacto dessa empresa. No nosso caso, uma das coisas que a gente mais se orgulha, ou uma das importâncias que mudou a nossa história foram os últimos 4 anos, quando a gente perdeu o nosso principal contrato, que era 80% do faturamento da nossa empresa. Então, quer dizer, depois de 18, a gente já sabia que em 21 perderíamos nosso principal contrato. Para isso, foi muito importante uma mobilização de toda a nossa liderança e todo o nosso time para reinventar essa empresa. E fizemos isso. Fizemos isso com constante crescimento. Hoje já não temos mais esse contrato e, mesmo assim, estamos crescendo mais de 2 dígitos, batendo recordes de faturamento. Como foi possível? Com aquela dedicação extra, com aquele coração na caneta, com aquele coração no dia a dia. Para você ter esse coração do seu time, você precisa ter um propósito, precisa ter um sentimento de que o que ele está trabalhando é especial. Essa é com certeza. E eu sei que está ficando batida, mas é muito importante a nossa liderança entender que essa tendência veio para ficar e vai ser cada dia mais forte. É importante também que a gente, saindo um pouco do tema só de educação, mas mantendo ainda esse olhar de ESG, é muito importante a gente entender que as empresas precisam se desafiar a fazer diferente. Hoje, o que mais me preocupa é que muitas empresas possuem um impacto negativo, ou na sociedade, ou no meio ambiente, ou nos seus próprios clientes, e não estão olhando para isso para buscar se reinventar. Continuam explorando as fragilidades causadas pelo seu próprio impacto. Então, a empresa que continua batendo nessa tecla está perdendo a principal tendência que está rodando o mundo do dia de hoje, que é fazer o bem. Eu acho que essa é a grande tendência que vai ser muito forte na realidade de todo o mercado brasileiro e mundial. Sim, muito obrigada, realmente.
Caso você queira complementar a sua pergunta, fique à vontade, que nós ainda temos tempo. Essa já seria a nossa última pergunta. Quiser trazer algo da sua vida pessoal, enfim, ou a gente já encerra aqui. Fica à vontade, viu, Everton? No Obrigado, final Rita. sobrou tempo aqui. Beleza. Não, eu acho assim, que o podcast vai ficar mais rico se a gente falar cada vez mais da WIS, que eu acho que é esse projeto tão bonito e não necessariamente do Everton, apesar de que muito das nossas trajetórias se confundem, dado o nível de dedicação que qualquer Wiser tem com a nossa casa, né? Então, acho que uma das coisas importantes ligado a esse tema é entender que qualquer agenda de ESG ela só faz sentido se ela conversar muito com a cultura de uma empresa. Então, temos visto muitas empresas, e às vezes corremos esse risco aqui também, de conseguir desenhar estratégias de impacto e estratégias de ESG que não conversam com quem nós somos, com o que a empresa é na sua essência. E isso aí está fadado ao insucesso. É muito difícil para uma liderança manter a agenda de ESG ela mesma. A agenda de ESG precisa de um buy-in, né, de uma compra verdadeira e autêntica de todo mundo. Então, dos grandes aprendizados que a gente teve ao longo desses últimos 4 anos é que a gente precisava trabalhar a nossa cultura primeiro. A nossa cultura precisava abraçar os pilares e os valores do que a gente estava defendendo e, consequentemente, a agenda de ESG ia aflorar. Falando de cultura, e aí com bastante orgulho do que a gente construiu, o traço cultural de ser ético, ser correto, comprar a agenda, de impactar os colaboradores e os clientes, ela é uma agenda que precisa estar presente no dia a dia em tudo que a gente faz. Quando isso se torna presente, os colaboradores que não conversam e que não se sentem orgulho dessas bandeiras, eles acabam saindo da companhia e você acaba atraindo muita gente que tem a bandeira no seu dia a dia e que entende que são bandeiras e são agendas fundamentais para a empresa também. E a agenda de ESG aflora naturalmente. Ela vira uma agenda que consome tempo, energia, recursos e paixão de todos os colaboradores que pertencem a essa nova cultura. Então, o convite que eu faço para todos os líderes aqui se você quer uma agenda de ESG bem-sucedida, comece olhando a sua estratégia de cultura, a sua estratégia de gente, porque, de novo, termos da WIS, gente boa e boa gente faz o bem, e fazendo o bem, você vai ter a sua agenda de ESG brilhando para investidores, para os seus clientes, para os seus fornecedores, e, consequentemente, vai transformar isso em resultado financeiro, que eu acho que, no final das contas, também é um termômetro importante, e que é impressionante quando a empresa começa a fazer bem para si próprio, para os seus colaboradores e para a sociedade, o lucro vem. Então, quem desconecta essas agendas não vivenciou isso na prática. Nossa, muito obrigada pelas ricas contribuições. Assim, anotei aqui também, acho que para nós encerrarmos, caso você me permita, cultura e autenticidade, né? Como 2 destaques, além de todos os mantras, que eu queria que eles aparecessem aqui, ó, enquanto nós estamos vendo e ouvindo você. Parabéns por todo o processo, toda a trajetória da WIS, né, em relação a um tema tão importante. Obrigada por topar essa conversa tão impactante. Eu tenho certeza que todos que irão assistir, né, e ouvir esse podcast serão muito impactados. Muito obrigada, Everton. Obrigado a você, Rita, de novo. Obrigado pelo convite, uma honra estar dividindo um pouquinho da nossa cultura, um pouquinho da nossa pegada com gente que está fazendo tanto bem e que está impactando tanta gente. Então, um agradecimento em nome do Everton, mas também um agradecimento em nome da WIS pelo convite. Muito bom estar aqui contigo.